Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus novamente, amém? Você que nos assiste pelo YouTube, que Deus te abençoe, que o Senhor também possa falar ao teu coração, através da mensagem que nós vamos estudar agora. Abra a palavra do Senhor no capítulo 9 de Neemias, hoje dos versículos 1 ao 15. Irmãos, qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Uma vez eu lendo a palavra de Deus, João 3,16, enquanto eu lia que Deus tinha amado o mundo de tal maneira que tinha enviado seu Filho Jesus para que todas as pessoas que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Está dando alguma interferência no som? Eu acho que é o retorno aqui em cima. Se alguém puder me ajudar, é a energia. Então, Senhor, envia teus anjos elétricos para resolver esse problema. Toda perturbação, todo demônio do ruído, do curto-circuito, seja repreendido agora. E enquanto eu lia João 3,16, eu chorava, irmãos. E eu não sei explicar, não sei dizer que Deus estava me visitando, enquanto eu percebia que eu era pecador. Certa vez eu acordei de madrugada para orar. Ou melhor dizendo, eu acordei com a intenção de orar. E eu sentei na cadeira de balanço e a única coisa que eu fazia era chorar. Certa vez um pastor, já faleceu, descansa no Senhor, ele pregou o Salmo 137. Eu não lembro do Salmo da pregação, mas eu lembro do título da mensagem e da leitura daquele homem enquanto ele se preparava para introduzir a mensagem. O título da mensagem era Saudades de Sião. E quando ele começou a ler o Salmo 137, apenas a leitura daquele homem me quebrantava, porque enquanto ele lia, ele também já estava aos prantos, lembrando do Senhor. E ele começava aos margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos lembrando de Sião. E ali os nossos opressores pediam e ele já estava às lágrimas. Entoai-nos para nós uma canção de Sião. E os escravos falaram, como nós podemos entoar se estamos aqui em terras estranhas como escravos? Ó Jerusalém, que a minha língua se pregue ao céu da boca se eu esquecer de ti. Que a minha mão dê fim se eu esquecer de ti, Jerusalém. E aquele homem aos prantos me fez entender que existe um nível de relacionamento com Deus que vai muito além da superficialidade que talvez a gente possa viver durante muito tempo. A mensagem de hoje, ela vai tratar sobre quebrantamento. Capítulo 8, encerramos semana passada, a gente viu que o povo se reuniu para ler a palavra de Deus, para ler a lei, entender o que Deus dizia, colocar em prática. E agora aqui nesse capítulo 9, essa palavra já tinha produzido frutos no coração do povo, que era arrependimento, confissão de pecados, exaltação ao Senhor. E aí chegando aqui, dos versículos 1 ao 15, a gente vê um avivamento genuíno na cena, irmãos. Lembra que Neemias, ele tratou primeiro de reconstruir as muralhas de Jerusalém, depois ele percebeu que as muralhas dos corações precisavam ser reconstruídas também, uma restauração no coração. Agora veio o arrependimento e aqui chegamos no momento de exaltação e adoração ao Senhor mediante a quebrantamento. O que a gente vai aprender nesse capítulo, então? Que o verdadeiro quebrantamento, ele acontece quando o povo de Deus está olhando para dentro de si, percebendo as suas falhas, os seus pecados, os seus erros e se arrependendo diante de Deus, olhando para Ele enquanto exalta o seu nome. Avivamento vem nos corações quando reconhecemos que somos pecadores. Avivamento vem nos corações quando reconhecemos que não temos como mudar a nossa história.
Quebrantamento nasce nos nossos corações quando começamos a pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. E dito isso, a gente vai perceber aqui, dos versículos 1 ao 5, que o quebrantamento ele vai começar com arrependimento. Observem aqui, né? Final do capítulo 8, o povo tinha acabado de vir de onde? De uma festa. Eles saem dessa festa e agora eles caminham da festa direto para o jejum. Versículo 1. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. O que eles fizeram? Deixaram comida de lado, não porque era moda, não porque era estiloso fazer jejum intermitente, mas porque era necessário haver uma separação para que nascesse uma santificação. O maior significado, se eu pudesse traduzir para a palavra jejum, você sabe o que jejum significa? Eu gosto de usar essa frase porque ela traz uma compreensão mais próxima da nossa realidade. Jejum significa saudade de Deus. Uma vez eu usei até essa analogia aqui, dizendo de um namorado que mora longe da sua namorada. Eu, por assim dizer, noivo, moro longe da minha noiva, ela mora em São Paulo. E por vezes a gente precisa ajustar horários para poder ter algum momento de qualidade. E aí vamos supor que o rapaz ele tem apenas o horário de almoço para falar com ela, porque ela, na logística do seu horário, também não tem muito tempo. E ele abre mão de comer no horário de almoço para poder ter qualidade de tempo conversando com ela. O jejum é da mesma forma. Nós abrimos mão de nos alimentarmos, de ter aquele momento para nos nos recolher, para nos conectar com Deus em oração, clamando e buscando a Ele. Jejum significa saudade de Deus. E o povo aqui tem esse movimento, irmãos, porque os seus corações já tinham sido impactados pela palavra de Deus. Isso aqui nos ensina que o quebrantamento, ele passa pela confissão de pecados. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, depois que eles começaram a jejuar, o texto diz que eles puseram terra sobre a cabeça e se vestiram de pano de saco. Essa era uma exemplificação de um estado de humilhação que na cultura judaica todos, quando viam alguém personificados, vestidos com saco e cobertos de terra na cabeça, era porque aquela pessoa estava clamando por Deus, aquela pessoa estava gritando por Deus, reconhecendo que somente Deus é capaz de fazer o que ninguém mais tem condições de fazer, ao mesmo tempo em que ele também estava reconhecendo e confessando os seus pecados. E aí o verso 2 diz: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Irmãos, quando a luz da palavra de Deus ela nos alcança, a gente para de se justificar. Eu e você não precisamos nos justificar. Erro é erro e pronto. A gente peca, precisa se arrepender. Posso contar um pecado bobo que uma vez aconteceu há muito tempo atrás? Eu estava num treinamento e eu já fui surfista, já surfei de bodyboard. E eu estava conversando com um cara que era surfista, que estava dando um treinamento, um homem de Deus. E a gente conversando, a gente surfava na mesma modalidade e ele falou que tinha uma prancha específica. Eu não sei por quê, mas eu falei, eu tenho uma igual. Para quê? Mentiroso, sem vergonha. Eu falei que tinha, depois eu fiquei, para que eu falei isso? Foram 3 dias de seminário, aquilo me perturbou, não consegui prestar atenção em mais nada. Os 3 dias, aquilo ficou martelando na minha cabeça. No último dia eu fui lá, confessei meu pecado para ele e pedi perdão.
Eu acho que ele ficou olhando para mim assim, mas eu pequei. Falei, meu irmão, eu menti para você. Nem eu, juro, eu nem sei por que eu menti, mas na hora eu fiquei tão empolgado que eu falei, eu também tenho. Para quê? Orgulho no coração. Depois a gente vai entender, orgulho, mas na hora, mentiroso, sem vergonha. Quem disse que eu queria pedir perdão? Eu falei, uma besteira tão pequena. Eu falei, quer saber? Eu vou lá logo, eu vou pedir perdão. Eu falei, meu irmão, eu menti para você, pronto. Eu falei e fui embora, me perdoe. Morto de vergonha, mas eu falei, eu vou pedir. Nós não precisamos nos justificar. Quando a luz da palavra de Deus nos alcança, nós paramos. A gente pode tropeçar, a gente pode errar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos um justo e fiel juiz que julga todos nós. Não precisamos justificar acerca dos erros, precisamos apenas confessar e nos arrepender. Acabou. A confissão, ela mostra que nasce um arrependimento genuíno. E perceba, a culpa aqui, ela é comunitária. E eles aqui reconheceram que o pecado era de todos. Não era de um só, era de todos. Não pense que dentro de um contexto comunitário, o seu pecado não vai afetar a vida de outras pessoas. Se você pega uma maçã estragada e deixa dentro de uma cesta com outras maçãs, as outras também vão estragar. E esse tipo de quebrantamento aqui é produzido pela leitura da palavra de Deus. Olha o versículo 3. Ficaram em pé, onde estavam, e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas daquele dia. E passaram outras 3 horas em confissão, e prostrados em adoração o seu Deus. O que a gente vê aqui, irmãos? Quando a palavra ela é lida, quando a palavra ela é explicada, quando a palavra ela é aplicada, os corações se derretem na presença do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que faz o que nós não temos condições. Por isso que nós precisamos colocar a Bíblia em primeiro lugar e dar prioridade à pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho, irmãos, que tem poder para restaurar a minha vida e a sua vida. É o Evangelho que tem poder para curar feridas que estão há tanto tempo debaixo do tapete e a gente está andando, tentando esquecer, não querendo resolver, porque vida tem que seguir, mas esses problemas, uma vez ou outra, virão à tona e nós precisamos resolvê-los. É o poder da pregação do Evangelho penetrando os nossos corações que faz com que correntes invisíveis sejam arrebentadas e agora permitam que a gente continue fluindo, porque sem a palavra de Deus existem pessoas que permanecem andando em labirinto, tentando achar a porta de saída e encontram-se perdidos, clamando desesperadamente por socorro. É o poder da pregação do Evangelho que faz o que ninguém mais tem condições de fazer. E aí nos versículos 4 e 5, a gente percebe os levitas sendo conduzidos, conduzindo o povo a ficar de pé, a louvar a Deus em alta voz, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar o nome eterno do Senhor. E aí a gente percebe, olhando para esses versículos, que somente as pessoas que choram pelos seus pecados, elas vão de fato se alegrar de verdade em Deus. O que está faltando para que haja um arrependimento genuíno? Posso ser sincero, irmãos? Por vezes, a gente precisa retirar as máscaras que muitas vezes projetam aquilo que nós não somos. Personalidade é tudo que as pessoas sabem ao nosso respeito, mas caráter é aquilo que nós fazemos quando apenas Deus está vendo. As pessoas podem ter uma percepção ao meu respeito, mas somente Deus sabe o que eu faço em secreto. A gente pode ter uma percepção sua pelo que nós vemos no dia a dia, mas somente Deus sabe o que você faz em secreto.
E deixa eu lhe dizer, o avivamento, ele não vai começar com palmas, com uma igreja lotada, as pessoas pulando na presença do Senhor, se alegrando. Não é dessa forma que nasce o arrependimento. O arrependimento, ele nasce com choro. O arrependimento, ele nasce com confissão de pecados. Você quer ver transformações acontecerem na sua vida? Reconheça os seus pecados e se arrependa deles. Porque Jesus Cristo é o único capaz de nos perdoar. Eu e você precisamos voltar a valorizar o arrependimento diário, buscando ao Senhor. Às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente não sabe como consertar, às vezes a gente não tem condições de reparar, mas nós temos a quem recorrer e a quem clamar, principalmente quando a gente quer matar alguém. Meu Deus, estou com raiva daquela pessoa, alguém que fez mal, alguém que nos prejudicou. E por vezes a gente leva a vida inteira com mágoas enraizadas no coração. Seja sincero diante de Deus e fale: Senhor, eu quero arrancar o pescoço daquela pessoa. Não precisa mentir não, Deus sabe. Mas me ensine a perdoar. Me ensine a perdoar. Trabalha no meu coração. Muda o meu coração. Eu necessito de um quebrantamento que vem de ti. Seja sincero, reconhecendo que você precisa de Deus. Eu e você precisamos reconhecer que necessitamos de Deus para que áreas nas nossas vidas sejam transformadas. Essa maturidade espiritual se prova na transição entre festa e jejum. Olhando para o texto, o povo tinha acabado de sair da festa, final do capítulo 8, mas eles não ficam presos naquela êxtase da festa. Eles agora entendem que o verdadeiro avivamento não é viver de evento em evento. Eu nunca vejo culto do arrependimento, culto das confissões de pecado. Não tem. Por que não dá ibope, uai? Cadê? Irmãos, a fé verdadeira, ela não fica refém de sentimentos, mas a fé verdadeira está ancorada, sabe no quê? Na obediência. Obedecer ao Senhor é muito melhor do que sacrifícios. Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus não são obras, trabalhos feitos pelas mãos, mas um coração contrito e quebrantado. É isso que Deus quer de nós. E o que é um coração contrito e quebrantado, Ed? É você reconhecer que não vale R$1 furado. Deus sabe dos seus defeitos, das suas falhas, e você também. Mas Deus sabe mais do que você. Porque tem horas que a gente se surpreende com algumas coisas que a gente faz e fica: meu Deus, como é que eu fiz isso? Nem imaginava que eu era capaz de fazer isso. E o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Nem a gente se reconhece na nossa própria natureza pecaminosa quando a gente faz algumas coisas que fica surpreso: meu Deus, como eu fiz isso? Mas Deus conhece profundamente. E sabe o que precisamos fazer? Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não sei nem por onde começar, mas me ajude a mudar, porque eu quero mudar. É isso que Deus quer, irmãos. O arrependimento também precisa ser coletivo, não apenas individual. O texto está ensinando isso para nós. Eles confessaram aqui não apenas os seus pecados pessoais, mas também o dos seus antepassados. Lembra os compatriotas de Neemias, no início da reconstrução das muralhas, o povo extorquindo o povo, judeu enganando judeu? Qual foi a oração de Neemias? Senhor, estamos pecando contra ti. Ele não estava pecando, mas ele se colocou no balaio também. Por quê? Porque o pecado, ele afeta a comunidade. Se você faz parte de um contexto, você também vai ser influenciado pelas consequências. Não podemos dar as costas para aqueles que talvez estejam sofrendo no nosso meio. Nós precisamos estender o braço, nós precisamos confrontar, precisamos caminhar juntos e precisamos clamar a Deus para que haja um arrependimento genuíno e comunitário. Existem pecados, irmãos, pecados estruturais, por assim dizer, na igreja, por assim dizer, pecados estruturais na família também, pecados estruturais na sociedade que vai precisar exigir confissão de arrependimento comunitário. E nós, como igreja, precisamos falar: Senhor, tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia das fofocas que nascem quando não deveriam existir. Tenha misericórdia das pessoas que caluniam, fazem difamação, quando na verdade não conseguem olhar para a sua própria vida. Tem misericórdia de nós que muitas vezes temos a língua venenosa e falamos aquilo que não convém, envolvemos terceiros e prejudicamos a vida de outros, achando que é bobagem o que nós estamos falando. Só estou falando uma informaçãozinha, chegou no meu ouvido, vou passar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas aqui também a gente percebe que a palavra, ela não substitui a adoração, e a adoração, ela também não substitui a palavra. Por quê? Porque as duas coisas caminham juntas. É impossível nós adorarmos a Deus e não querermos olhar para a palavra. É impossível nós lermos a palavra e não querermos adorar a Deus. E aqui o texto mostra, né? Eles passaram o quê? Horas. E já teve gente reclamando comigo porque cheguei a pregar quase 1 hora aqui. Vá se converter. Hoje eu vou pregar 1h30. Eles passaram horas aqui ouvindo a lei. Horas ouvindo a lei. E depois em confissão e adoração. Não foi 30 minutos, não foram 30 minutos, 40 minutos. Esse equilíbrio, irmãos, aqui, ele é preciso existir. Palavra que não leva ao louvor é conhecimento morto. Do que adianta tanto conhecimento e pouca vida prática de devoção, piedade e adoração? E aqui a gente percebe que o quebrantamento genuíno, ele une essas duas coisas, mentes moldadas pela verdade e corações inflamados, desejando a presença de Deus. E aí dos versículos 6 ao 8, a gente vê que o quebrantamento também, ele nos leva a reconhecer a grandeza do nosso Deus Criador. E também a graça desse mesmo Deus que escolheu eu e você. Vejam comigo, versículo 6. Só tu és o Senhor, fizestes os céus, até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles há. Tu preservas a vida de todos eles. Os exércitos dos céus te adoram. A palavra de Deus, lá em Gênesis 1, também afirma que cada ser criado por ele reproduz segundo a sua espécie. O que a gente percebe aqui nesse texto que acabamos de ler? A gente sabe que existe mutação, nós sabemos disso, mas não existe transmutação. Como assim, Edilson? Irmãos, Deus, ele criou tanto o mundo físico, como também criou o mundo espiritual. A evolução, ela não passa apenas de uma teoria. Se você for pesquisar o livro de Charles Darwin sobre a origem das espécies, você vai perceber que algumas centenas de vezes ele vai usar a palavra suponhamos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, revelada para nós, ela não diz suponhamos, ela afirma que Deus criou. Esse verbo também, irmãos, aqui nos ensina que Deus, ele é também o preservador da vida. O que o texto diz? E tu preservas as vidas de todos eles. Ele não apenas criou, mas ele também sustenta todas as coisas que existem. Como ele fala, por exemplo, em Atos 17, é ele que dá a chuva, é ele que dá o sol, é ele que dá o alimento, é ele que produz a saúde, é ele que te dá forças para trabalhar, é ele que te sustenta de pé. Ele alimenta os pássaros,
Ele veste todos os seres vivos, Ele cuida das flores do campo, Ele demonstra a sua bondade enquanto cuida da criação. O pão que está na sua mesa é provisão dele diária. Talvez você não possa ter o queijo do reino hoje, mas ele não deixa você passar fome. O salmista disse que nunca viu um justo sequer e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus provê o pão nosso de cada dia, irmãos. O texto aqui é claro, Deus é o Senhor, Ele está no trono, Ele se levanta do trono, governando a história da humanidade na palma das suas mãos, como está escrito em Apocalipse capítulo 5, e através do seu governo, do seu cetro de justiça, Ele tem estendido as suas mãos sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, dizendo que controla, governa e nada está fora do seu alcance. Cabe a nós reconhecermos também que Deus é o Senhor. E aí o verso 7 diz: Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, que trouxe de Ur dos Caldeus e lhe deu o nome de Abraão. Preste atenção nisso aqui. O que isso aqui ensina para nós? É Deus que escolhe um povo para si. É Deus que elege um povo para si. Porque a eleição, ela é soberana, irmãos. A eleição de Deus, ela é graciosa. A eleição de Deus, ela é livre. A eleição de Deus, ela é incondicional. E Deus escolheu eu e você em Cristo antes da fundação do mundo. Não foi naquele momento que você reconheceu que era pecador e que somente Ele podia te salvar. Na verdade, foi muito antes de eu e você vir a existir. Porque você não foi escolhido por um mero acaso da história. Pelo contrário, guarde isso no seu coração hoje. Você não é escolhido porque um dia você iria crer. Você crê porque um dia foi escolhido. É completamente diferente. Você acredita no que acredita porque um dia, antes mesmo de você desejar, Deus já tinha desejado você. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos em pecado. É impossível a natureza morta ir ao encontro da vida, ou melhor dizendo, é impossível a natureza morta ir ao encontro do próprio autor da vida, se o autor da vida não vier ao encontro daqueles que estão mortos e gerar vida nos nossos corações. Então, não somos nós que aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita primeiro. E porque Ele nos aceitou primeiro, a gente abre a boca e confessa publicamente aquilo que Ele fez primeiro nos nossos corações. Deus é fiel, irmãos, para cumprir as suas promessas. Olha o versículo 8: Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Tu és justo. O que é que a gente vê aqui? Ele está fazendo uma aliança com Abraão e velando pela sua palavra em cumpri-la, irmãos. Ou seja, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele promete algo, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, se Deus é quem nos sustenta em todas as coisas, né? Por que a gente está tentando carregar os fardos que não cabem a nós? Por quê? Por que a gente tenta resolver tudo, achando que a força do nosso braço vai ser a solução para os nossos problemas?
Por que será que às vezes fazemos isso? O texto aqui diz que é o Senhor que preserva a vida de tudo que existe, irmãos. Ou seja, isso significa que o ar que eu e você respiramos, o alimento que nós comemos, que todo dia cai na nossa mesa, a saúde que Ele nos dá para trabalhar, o alimento e tudo que temos hoje, pertencem a Ele e Ele concede a nós. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, quando a ansiedade bater no seu coração, isso é raro, né, na vida da gente. Quando a ansiedade bater no seu coração, você precisa se lembrar de uma coisa: nós estamos debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso que cuida e intercede por nós com lágrimas inexprimíveis através do Espírito Santo de Deus. Você não está só. Deus nunca, Ele chama alguém para continuar vivendo do mesmo jeito. Se você acha que Deus te chamou e você vai continuar com as mesmas práticas, se engane. Não vai. Você pode ser até cabeça dura, mas Deus lhe pega de jeito e vai mudando seu coração. Seu coração pode até ser duro, mas Ele vai começando a amolecer esse coração de pedra. Daqui a pouco vai nascer um coração de carne. Porque é impossível alguém que é chamado por Deus continuar vivendo do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso? Porque assim como Abraão, ele foi tirado de Ur dos Caldeus, aqui como a gente viu, quando o Senhor nos chama, irmãos, Ele também arranca daquilo que não agrada a Ele de dentro dos nossos corações. Tem coisas que Deus ele vai arrancar da minha vida e da sua vida. Tem coisas que já deveriam ter ido embora e nunca mais ter retornado. Tem coisas que Deus ele tem falado para mim e para você: chega, basta, não quero mais. Tem áreas na minha vida e sua vida que talvez pessoas estejam flertando, e por assim dizer, flertando com um pecado, quando na verdade Deus está querendo que você fuja do pecado. Deus ele está trabalhando e Ele vai arrancar. Porque o quebrantamento verdadeiro não é só chorar em um culto, não é aquele soluço que você não sabe de onde vem tanta lágrima, que tem que pegar um balde para recolher, senão vai sujar o chão todo de tão molhado que fica. Não é, o quebrantamento verdadeiro, irmãos, é justamente você romper com as coisas que não agradam a Deus. Eu vivia e não vivo mais, eu fazia e não pratico mais, eu sou uma outra pessoa, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pecado não me domina mais nessa área. Se você tem vivido lutas em áreas específicas, eu vou lhe dizer uma coisa: porque Deus te ama, Ele vai te pegar de jeito. Porque Deus te ama, Ele prefere que você vá sem um braço para o céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Porque o Senhor Jesus, Ele não perde os seus. Porque Ele te ama, Ele permite muitas vezes que adversidades venham ao nosso encontro. Por quê? Muitas vezes por causa dos nossos corações. E aí nós precisamos, às vezes, ser quebrados, para assim sermos quebrantados. A gente aprende aqui também que a fidelidade de Deus, irmãos, ela de fato é a nossa maior segurança. A fidelidade de Deus, ela é a nossa maior segurança. Não é a sua conta bancária, não são as reservas que você tem feito, não é o seu trabalho, não é a casa que você tem, não é a família que você construiu. E aí eu abro um parêntese para dizer que tudo isso é bênção. Mas a nossa verdadeira segurança está em confiar no nosso Deus, porque é Ele que gera a fortaleza onde nós não seremos abalados. O texto diz aqui que Deus cumpriu a promessa, né? Por quê? Porque Ele é justo. Não foi por minha causa, não foi por sua causa.
por causa da sua própria palavra. É porque ele é justo, não é porque a gente está bem na fita não, porque às vezes a gente não vale R$1 furado. Mas por graça e misericórdia ele cumpre a sua própria palavra, porque ele é justo. Não foi porque Abraão era perfeito, porque Abraão não foi perfeito. Abraão quis que Sara se passasse por sua irmã para não ser usada sexualmente, mas ele usou de meios errados. Ele simplesmente poderia falar, mas ele estava com medo e pecou contra Deus. E mesmo assim, Deus ainda exerceu misericórdia. Da mesma forma, não pense que porque estamos bem na fita, Deus irá cumprir as suas promessas. Ele cumpre por graça e misericórdia. O que a gente aprende com isso aqui? A gente não merece nada. Mas por graça, amor e misericórdia, Ele ainda tem prazer em nos abençoar. Agora a pergunta que não quer calar é: será que temos um coração grato e reconhecemos isso? Ou de fato achamos que é a força do nosso braço que traz a solução para aquilo que nós estamos buscando? Deus, Ele está querendo gerar um coração, irmãos, quebrantado na sua presença. Um arrependimento, um reconhecimento que vem do trono dele. Senhor, eu posso ter estudado, eu posso ter feito mestrado, eu posso ter feito doutorado, eu posso ter passado num concurso, eu posso ter me formado na faculdade, eu posso ter construído a minha empresa, mas nada disso seria suficiente se o Senhor não estivesse presente. Porque é o Senhor que nos sustenta, irmãos, é o Senhor que nos fortalece. Enquanto nós não entendermos isso, deixa eu lhe falar uma coisa, a gente não vai avançar para a segunda fase não. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês sabem que eu sou avesso à teologia da prosperidade. Mas sabe por que muitas vezes Deus não abençoa? Porque o nosso coração não está preparado para isso. Dinheiro, eu gostei muito dessa definição. O que é dinheiro? O que é dinheiro? Ninguém sabia responder. E aí certa vez um homem de Deus falou: dinheiro é um pedaço de papel, hoje é mais digital, né? Mas na época é um pedaço de papel que nos proporciona ter acesso a algumas coisas. O que é dinheiro? Dinheiro para Deus não é problema, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as riquezas, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele quer saber como está o meu e o seu coração. E por vezes, não avançamos para outros níveis, porque Deus está justamente olhando para o meu e para o seu coração. Por fim, dos versículos 9 ao 15, a gente percebe que o quebrantamento nos faz lembrar que Deus cuida do seu povo. Olha aqui, Deus cuida do seu povo, é o que eu estava acabando de dizer, irmãos. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, tudo que nós temos é do Senhor. Versículo 9: viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. O que está acontecendo aqui? Sofrimento de Israel, o Senhor ouviu o clamor, desceu, libertou o povo com a sua mão poderosa. O que a gente percebe? É justamente Deus que está operando milagres, irmãos. Não é a força do nosso braço, é o poder do Evangelho. Quer ter uma vida próspera em todas as áreas? Vou lhe dar a chave hermenêutica para isso. Busque ao Senhor acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente colocando carroça na frente dos bois e se atropela depois. Precipitadamente, com motivações erradas no coração, terão também consequências desastrosas. Versículo 11. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam.
alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem em terra seca, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas violentas. Eu dei uma entonação aqui em algumas palavras, eu não sei se vocês observaram isso, mas o texto aqui ele é claro. Viste, ouviste, fizeste, dividiste, lançaste, guiaste, desceste, falaste, juraste. O que a gente percebe aqui, irmãos? Deus continua libertando o povo. Ele fez isso naquela época e continua fazendo nos dias de hoje também. O Senhor continua vendo, o Senhor continua ouvindo, o Senhor continua dividindo, o Senhor continua guiando, o Senhor continua jurando, libertando e direcionando. Deus, Ele não mudou na minha vida e na sua vida. Precisamos olhar para o texto antigo, entendendo que ele é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. A palavra de Deus se renova todos os dias, irmãos. Aqui no Egito, cada praga, ela foi uma afronta direta contra os deuses falsos daquela nação. E Deus mostrou que só Ele é Deus, e quando o povo estava encurralado diante do Mar Vermelho, Ele abre um caminho para todo mundo passar, e as pessoas reconhecem que Ele de fato é o Senhor que dá livramento, irmãos. Quando eu e você chegamos num beco sem saída, também é Ele que mostra a direção certa. Eu não sei em qual beco você está vivendo, mas o Senhor vai abrir uma luz no fim do túnel, creia nele. O mesmo Deus que agiu no passado também age hoje e continuará trabalhando por nós no amanhã. Veja como é que Deus guia o seu povo com a sua presença, versículo 12. Tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Olha a provisão do Senhor, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. O que está acontecendo aqui? A coluna de fogo e essa coluna de nuvem aqui eram os sinais visíveis, irmãos, visíveis da manifestação da presença de Deus, trazendo proteção durante o dia, para que eles fossem cobertos daquele sol escaldante, e no deserto que gera temperaturas abaixo de zero, o fogo acalentava e aquecia todas as pessoas para que eles não padecessem. E o que é isso? Cuidado do Senhor. Da mesma forma, o Senhor, Ele continua produzindo colunas de fogo para nos aquecer, e nuvens para nos proteger de sols escaldantes. Mas para isso, eu e você precisamos estar na sua presença, quebrantados aos seus pés, clamando pela sua direção e reconhecendo publicamente que é Ele quem governa as nossas vidas. Deus não nos deixa sozinhos, irmãos, Ele continua nos guiando. Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra, versículo 13, tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. Versículo 14, fizestes que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste mandamentos, estatutos e leis, por meio do teu servo. O que a gente percebe aqui? Deus não é um Deus calado, irmãos. Deus não é um Deus mudo, preso numa estátua pendurada em algum lugar. Pelo contrário, aqui no Monte Sinai, o dedo do Senhor escreve aqueles mandamentos nas tábuas, e as leis vêm à tona, e Moisés desce com elas, essas leis verdadeiras, esses estatutos bons. E aqui, na época de Neemias,
onde nós estamos, Esdras e os levitas estavam lendo essa palavra para o povo. E todo mundo está atento às leis do Senhor, porque eles querem ter mudança de vida, mudança de comportamento, e o arrependimento já tinha nascido. Hoje em dia, essa mesma palavra, ela tem poder para transformar o meu e o seu coração. Quer ter resultado na sua vida? Busque a palavra do Senhor, porque é ela que vai trazer quebrantamento genuíno, irmãos. A gente não precisa de novas revelações, de vozes estranhas. A gente tem a palavra de Deus e ela é suficiente. É dela que eu e você precisamos para viver. Veja só o versículo 15. Na fome deste-lhes pão do céu, na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra da terra que com a mão levantada juraste dar-lhes. Eu quero chamar o louvor para subir, já estamos caminhando para a parte final. O que a gente vê aqui? O povo caminhou 40 anos no deserto. Sabe quantas pessoas eram ali? Quase 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Recife tem o quê? Uns 2 milhões de habitantes, né? Imagina, Recife peregrinando no deserto por 40 anos. E mesmo assim, a mão do Senhor sustentando, a roupa não envelheceu. Imagina só, hein, Márcia? O sapato não rasgou. O Senhor provendo, cuidando e guardando todos os dias. 40 anos. 40 anos vendo a graça do Senhor, o seu poder sendo evidenciado dia após o outro. O que a gente aprende com isso? O Senhor cuida de cada detalhe. Deixa eu repetir. O Senhor cuida de cada detalhe. Ei, você está preocupado com o quê? O que tem angustiado seu coração? O que tem causado desespero na sua alma? O Senhor cuida de cada detalhe. Deus está no controle, irmãos. E se Ele está no controle, o que precisa acontecer comigo e com você? Nós precisamos confiar nele, porque o provedor é aquele que traz para nós a provisão. Irmãos, Deus ele ainda abre caminhos onde a gente não vê saída. Deus abre caminhos onde nós não vemos saída. Mas Red, eu não estou conseguindo ver. Você tem orado, você tem buscado. E aí deixa eu lhe dizer mais uma vez, eu já falei isso uma vez, vou falar 2, vou falar 3 e vou falar até o tempo que o Senhor quiser. Nós precisamos buscar ao Deus não pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Enquanto a gente não entender isso com a nossa mente, com o nosso coração, nós iremos dar voltas no deserto por 40 anos, 80 anos, 120 anos, e Deus está querendo nos acelerar os passos, mas nós não podemos ser igual ao povo que ficou no deserto. Por vezes a gente está dando voltas, porque ainda não houve quebrantamento no coração. Assim como Deus ele dividiu o mar vermelho, irmãos, para esse povo passar, Ele também pode abrir portas para o casamento. Assim como Deus abriu o mar vermelho para esse povo passar, Ele pode abrir a porta de emprego. Assim como Deus proveu o pão de cada dia, maná do céu e codornizes para esse povo, o Senhor não vai deixar faltar o pão na sua casa. Creia nele. Deus é o Deus da nossa provisão. Não é a força do nosso braço, mas a nossa dependência nele. Obviamente que, porque dependemos dele, a gente também dá o nosso passo. Mas o que o Senhor quer primeiro
é que eu e você estejamos prostrados diante dele, clamando por ele. Senhor, eu sei que eu preciso agir, mas eu não sei nem por onde começar. Me dê uma direção, derrama da tua graça, me dê sabedoria, me dê discernimento, mostre para mim, abra o meu entendimento, eu tenho dificuldades, me ajude. Quebrantamento nasce a partir de um coração sincero diante de Deus. Deus, ele não vai deixar eu e você sozinhos no caminho. Ele não vai deixar. O próprio Senhor Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor não nos abandona, irmãos. Eu sei que a luta é grande, mas ele permanece presente, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça, protegendo, cuidando, provendo. Da mesma forma, Deus está fazendo isso comigo e com você, e por vezes nós somos reclamões. A gente reclama mais do que agradece por vezes. Quebrantamento verdadeiro é quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus a cada passo que nós damos. Você continua confiando no Senhor? Tem gente que Deus começa a abençoar, a pessoa começa a prosperar, ela vai avançando, daqui a pouco Deus está a quilômetros de distância dela, porque não precisa mais de Deus. Irmãos, aqui dos versículos 1 ao 15, nos mostra que o verdadeiro culto nasce de um quebrantamento e exaltação ao nosso Deus. O povo se humilhou, reconheceu os seus pecados e também entendeu que Deus é o Senhor que cuida de todas as áreas das nossas vidas. Eu quero convidar vocês a ficar de pé, nós vamos fazer uma oração agora, juntos. Eu quero que você clame ao Senhor onde você está. Por qual motivo, Ed? Você sabe quais são as áreas da sua vida que estão presas. Você sabe onde existem limitações, onde você não sabe e não entende o que fazer. Mas eu sei também que existem aquelas pessoas que se sentem tão perdidas que não sabem nem por onde começar. E eu gosto de usar aquela ilustração maravilhosa, que é como se você estivesse dentro de um labirinto, tentando achar a porta de saída, e você não sabe, você vai para um lado, para o outro, e aquilo te sufoca, porque você se encontra completamente perdido. Mas deixa eu lhe dizer, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que guiou o povo durante esses 40 anos no deserto, é aquele que também quer cuidar e guiar a minha vida e a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento, clamando pela Tua direção, Senhor. Senhor, nós somos falhos. Por vezes o nosso coração está duro, feito uma pedra. Gera um quebrantamento nos nossos corações, que faz a gente reconhecer que Tu é o Deus das nossas vidas, que Tu é o Senhor que controla a nossa história, que o Senhor governa todas as áreas do nosso coração. Gera arrependimento nos nossos corações, Senhor. Faz com que a gente confesse os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Nós somos pecadores, Senhor, e necessitamos de Ti. Faz com que esse arrependimento venha, Senhor, do Teu trono e penetre nos nossos corações. Nos liberta das correntes que nos prendem, nos liberte das cadeias que nos aprisionam. Tu, Senhor, quer nos conduzir, nos direcionar, nos impulsionar, mas para isso, primeiro o Senhor quer nos colocar de joelhos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Salvador. A maior bênção, Senhor, que nós podemos ter na vida
não são as riquezas do lado de fora, todas elas são boas, mas a maior riqueza que nós podemos ter na vida é a salvação que vem através de Ti, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus, a Ti declaramos toda a honra, a Ti declaramos toda a glória, a Ti declaramos todo o louvor. Que o Teu nome seja exaltado enquanto nos prostramos diante de Ti. Que o Teu nome seja glorificado enquanto reconhecemos que temos limitações. Que o Teu nome seja exaltado quando nós reconhecemos que somos pecadores carentes da Tua presença, Senhor. Nos visita, Pai. Trabalha nos nossos corações e aplica, Senhor, essa mensagem em cada um dos nossos corações, no nome de Jesus. Que o Senhor seja exaltado, irmãos, que o Senhor seja adorado. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo que a adoração mais preciosa não acontece aqui. Aqui é a reunião dos santos.
A adoração que gera quebrantamento e traz comunhão, ela inicia no teu ambiente secreto, no teu ambiente de trabalho, na tua rotina diária. O Senhor quer te visitar lá. O Senhor quer te levar a momentos preciosos onde você passa a maior parte do seu tempo. Que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos para os avisos, já estamos terminando.